Reunião está sendo gravada. Hoje é o nosso primeiro encontro, dia 1º de fevereiro. Projeto Concorrência 2026. Vou compartilhar minha tela com vocês. Só confirmem se estão todos vendo a minha tela. Tô vendo. Perfeito aqui pra mim. Tá vendo? Uhum. Guia de posicionamento. Alguma dúvida em relação ao guia? Da forma como a gente constrói? Qualquer coisa relacionada ao guia antes da gente passar para o briefing? Conceito, o mood visual, alguma dúvida em relação ao guia de posicionamento da Lana? Luiz, eu dei uma olhada, né, no projeto. Eu não olhei a fundo, porque ainda estou fazendo alguns projetos. Nessa semana é que eu vou dar uma olhada geral com mais calma. Mas eu achei muito interessante. Se você puder só falar um pouco de como foi feito com ela, eu não sei se tem a ver com a parte do desafio em si, né? Mas se puder falar um pouco para a gente como foi feito, se foi com reunião, se é tudo que a personalidade dela aqui que está no projeto geral, né? Aqui a gente só trabalha com profissionais da saúde e geralmente esses profissionais da saúde, eles trabalham com harmonização facial ou corporal. Tem clínicas, então no caso da Lana, ela é uma profissional da saúde que especializa em harmonização facial, se todos viram isso. E ela tá com muita dúvida em relação ao posicionamento. Foi por isso que ela procurou a gente. Ela, não sei se vocês chegaram a olhar o Instagram dela? Alguém procurou o Instagram dela? Vale a pena também, até porque vocês vão entregar um projeto para cliente. Então, olhar o Instagram ajuda vocês a entenderem um pouco até o que ela gosta, do que ela geralmente está fazendo. E assim, o Instagram da Lana é super cru. Não tem nada. Ela tá, assim, tem algumas coisas, mas se Uma vocês coisa para perguntar, Luísa. Ela tinha uma logo anterior. Não tinha, né? No Instagram dela não tem nada. Ela usa laranja, ela vai meio nesse caminho do vermelho, do carmim aí, mas não tem nada específico. Tá. E qual é a pergunta? Então, se ela tinha alguma logo anterior, não tem, né? Ah, Ela trabalha numa clínica e tal, mas não sei nem se é. dela, aqui, ó, dá pra ver, ó, nesse primeiro, tá vendo aqui? No cantinho, ó. Caraca, nem tinha visto isso. Então é bom reparar nessas coisinhas, mas eu posso pedir pra ela enviar o logo anterior até pra vocês fazerem um antes e depois, ó. Em algumas apresentações a gente faz, tipo, a gente coloca primeiro, ó, você vai sair disso, até faça um ritualzinho, despeça-se do seu logo, ele caminhou com você até aqui. Aonde você chegou foi com ele, agora está no momento de evolução. Dê boas-vindas para a sua nova identidade. Aí eu apresento o logo novo e cores, enfim, mas eu faço esse ritualzinho de dar adeus ao logo velho. Porque geralmente elas chegam só com logo, às vezes nem cores, enfim, elas têm. Fala, Elô. Eu ainda preciso responder a primeira pergunta do. Foi o Jorge que perguntou, eu acho, de como foi o processo. É rapidinho, é porque realmente o Instagram dela fala muito sobre gestação, enfim. Então eu queria que talvez você comentasse com a gente Então. como é que ela chegou para vocês, assim, porque o posicionamento dela agora é bem diferente do que tá mostrando aí no Insta. Então, se você puder contar um É pouquinho sobre o importante que falar sobre isso. aconteceu para ela. Até então, ela é uma fisioterapeuta dermatofuncional. Isso significa que ela é uma profissional formada em fisioterapia e fez alguns cursos para trabalhar com gestantes. Essa técnica de taping é muito usada tanto para gestantes como para atletas. É uns tapes que você coloca assim para dar sustentação, segurar músculo, enfim, distensão. Ela trabalhava muito com isso. E ela não quer mais trabalhar com isso. Ela fazia muito pós-operatório também, usava lasers para ajudar na cicatrização das cicatrizes de pós-operatório, de cirurgia plástica. Ela não quer mais trabalhar com isso.
Porque ela fez novos cursos de procedimentos injetáveis e ela gostaria de trabalhar mais com técnicas injetáveis. Significa que, da porta para dentro, as antigas pacientes que procurarem ela para fazer taping e ajudarem com o pós-operatório, ela vai recusar? Não, é a mesma coisa que o André fala pra gente, gente. Da porta para dentro, a gente pode atender de forma generalista. Agora, a comunicação da porta para fora vai ser para um público diferente desse que está aqui hoje. Vai ser para um público que busca procedimentos injetáveis. Então, não tem mais a ver com gestantes, com pós-operatório, tá? Então, ela está fazendo uma transição também de carreira, porque até então ela era muito mais conhecida como profissional da saúde, ó, ajudava taping em gestantes, pós-parto. Agora ela quer mudar isso. E ela tem uma clínica, ela é sócia dessa clínica Marô. A gente não tá trabalhando com a clínica, tá? A clínica tem outros sócios, então ela tá lá dentro, tanto que tem pilates, enfim, mas ela quer trabalhar a marca pessoal dela e ser reconhecida como uma profissional que faz injetáveis. Respondi a sua pergunta, Elo? Respondeu sim, era essa a minha dúvida. Agora eu vou explicar, acho que foi o Jorge que perguntou, como que foi o processo. Gente, o processo, a gente fez 2 reuniões com ela, as famosas sessões de terapia. Foram 4 horas ao total. O projeto dela foi um projeto pocket, não foi um projeto completo. O projeto completo é o dobro disso. É, De reunião é mais tempo ainda, são 9 horas de imersão quando é um projeto completo. Aqui foram 4 horas de imersão para, enfim, se aprofundar em saber a história dela, entender o que que ela gostaria que acontecesse, os desafios. Isso eu já pergunto também, essa questão do desafio, eu pergunto na primeira reunião quando ela aparece para fazer a contratação, dos nossos serviços. Mas é importante, como não sou eu fazendo o projeto, outros estrategistas, é importante que eles estejam a par disso também. E refazer a mesma pergunta que já foi feita, por mais que eu passe essas informações para eles, ó, ela chegou com essas dificuldades, ela gostaria que acontecesse tal coisa, é importante reforçar isso, até porque está sendo gravado, está sendo registrado, é um reforço para na hora de entregar o projeto, porque o que ela falou para mim foi antes de contratar. A partir do momento da contratação é que realmente está valendo. Então é importante fazer essas perguntas de desafios, de o que que a cliente gostaria que acontecesse, por que que ela está realizando esse projeto. Entender a história dela, o que que ela faz, fazer o pontuar onde que ela tá agora e aonde ela gostaria de chegar. Ai, gente, eu tô com uma rinite. Desculpa se eu der umas espirradas aqui, tá? Entender dos objetivos dela. Aqui a gente tá fazendo 6 meses e um ano, porque a gente entendeu, antes a gente fazia 6 meses, um ano e 5 anos. Mas a gente entendeu que o projeto ele fica obsoleto rápido, tá? Esse projeto que vocês fazem com o cliente de vocês, às vezes a identidade visual até dura mais tempo, mas principalmente projeto de estratégia, em 2 anos, geralmente o profissional procura a gente para fazer de novo, porque muda, as coisas evoluem, eles vão para uma clínica maior, eles estão atendendo um público diferente, talvez o conceito se mantenha, mas precisa fazer um pente fino e fazer de novo o projeto. Então, saibam disso também já desde agora. É uma coisa que eu demorei um tempo para entender que o projeto ficava obsoleto rápido. Em 1 ano e meio, 2 anos, geralmente é o tempo de duração desse projeto. Então a gente tá focando mais daqui a 6 meses e um ano. Porque a gente quer ajudar ela justamente a alcançar esses objetivos para daqui a 1 ano, dois, ela refazer o projeto novamente, né? Até para entender o que que mudou, os objetivos se foram alcançados. Fazemos pergunta de mercado, perguntamos se ela tem método, os serviços e produtos que ela oferece, o público que ela mais gostaria de atrair, valores, personalidade, entender sobre a comunicação dela também, palavras e frases que devemos evitar, como que ela quer que a comunicação soe, emoções que quer evocar. A gente faz muito, esse exercício de propósito do Ikigai. A gente nem traz ele
para o guia de posicionamento quando é pocket, mas a gente faz para parte para interno mesmo. Ele ajuda muito a encontrar conceito, porque a gente entende no que ela é boa, o que ela gosta de fazer, qual é os interesses dela, as paixões, o impacto que ela quer deixar no mundo. Isso traz muita clareza para quem está fazendo o projeto de saber para onde levar, sabe? E talvez o mais importante de todos, essas perguntas de finalização. Você tem alguma coisa que ela não goste que tenha na marca? Isso eu posso até pegar para vocês a resposta que ela deu e mostrar para vocês, tá? Porque isso é bem importante. E essa pergunta do elefante branco, né? Imagine que avançou um ano no futuro e o projeto foi um desastre. O que que aconteceu? O que que nos levou a fracassar? Isso é super importante para a gente entender se o cliente vai colocar a culpa no projeto ou se ele assume a responsabilidade. É muito importante para vocês saberem com quem vocês estão lidando. Quando o cliente coloca a culpa no projeto, fala, vocês não souberam ler minha essência, colocar minha personalidade no projeto, a gente fala, tá, mas a gente vai te apresentar o projeto em várias fases. A gente nunca vai passar para a próxima fase sem você ter aprovado a fase anterior. Então, você vai nos dizer se a gente entendeu ou não. E se você disser que não, a gente vai refazer. A gente nunca vai passar para a próxima fase sem você ter aprovado a primeira. É muito importante, porque às vezes o cliente quer jogar a culpa. Não, vocês que não fizeram um bom trabalho. Mas geralmente o cliente fala, não, é porque talvez eu não tenha colocado, não tenha sabido colocar em prática, ou tenha engavetado o projeto. É melhor que ele pense assim. Porque aí ele sabe, ele tem uma autorresponsabilidade. Ele sabe, não, vocês vão entregar aquilo que realmente tem a ver com a minha personalidade, vai alinhar minha comunicação, porém eu preciso colocar isso em prática. Ele sabe, é importante que ele tenha essa consciência, porque senão pode ser um cliente problema. E a gente finaliza com como você está se sentindo, o que que eles acharam da imersão, né? Qual a expectativa para o projeto. É importante a gente ter isso também gravado. Vocês querem saber a resposta desse? Tem alguma coisa que você não goste que tenha na marca? Com certeza. Seria bem legal, Lu. Por favor. Vamos ver aqui, ó. A gente usa um doc, e a gente não usa a versão de post-it. Pra gente, a gente já tentou, não deu certo, a gente achou que ficou uma bagunça, então a gente usa as mesmas perguntas que estão lá, que a gente vai mostrando na tela para o cliente, tá aqui no doc. A Elo já fez projeto com a gente, ela sabe como que funciona. E aí, o assistente, o estrategista assistente, vai escrevendo, enquanto o líder do projeto vai guiando o cliente com as perguntas, né? Vai perguntando, vai se aprofundando, o assistente vai digitando aquilo que ele achou mais importante. Ainda assim, a reunião está sendo gravada e transcrita, mas é importante ter essas anotações. Isso aqui ajuda a IA a entender melhor as informações. A gente contratou o Ian, que trabalha com o André Lona, para desenvolver umas IAs para gente, para trabalhar o jeito que a gente cria a marca, né? Então, ficou mais prático de montar ali o guia de posicionamento. Claro que aí ainda come muita bola, gente. Nossa, isso é uma coisa que espero que seja resolvido logo, porque dá umas viajadas absurdas. Bom, o que ela respondeu? Vamos lá. O que que você, ó, tem alguma coisa que você não goste, não queira que tenha na marca? Ela falou assim, ó, brega, dourado, prateado. Então, saibam que ela não gosta de dourado prateado. Anotem isso, ela não gosta. Ela não quer que a marca seja neutra. Vocês já viram lá? No briefing a gente vai falar sobre isso. Tem uma parte de cores. Vocês sabem que uma das cores tem que ser uma cor meio cereja. Claro que assim, tonalidade, gente, é com vocês. Vocês ajustam para a tonalidade que vocês acharem mais interessante. Mas é uma cor punch, não é neutra. Não quer que tenha diamante.
Eu acho que é tipo símbolozinho de diamante. Ela pensou, ah, é muito brega isso. Ela gosta de cor. Gente, isso aqui, o assistente ele vai escrevendo muito rápido. Então, por isso que tá, são as palavras vomitadas aqui, tá? Depois a gente passa um pente fino nisso. É, gosto de cores, roupas com cores. A cidade dela é muito quente. Não acho que. Eu não sei se isso é um I ou um L. Ô, Luiz, Oi. então, sobre as cores, eu tinha pensado que era para utilizar dentro daquelas opções que tem no slide, que está ali, mas pode pegar algo fora dali, mas, claro, tendo a ver. Mas não precisa ser exatamente aquelas cores que estão ali. Não, gente, o briefing, a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele é referência. Quem faz o briefing com a cliente sou eu. Não é nem o Pedro ou algum designer. Sou eu não sou designer. Sou de moda, nada a ver. Não sou designer gráfica. Então, tipo, eu peguei, eu e a Thalita, que a Thalita foi a líder desse projeto, a gente pegou cores que trazem ali a ideia de cereja com uma. A gente. Eu gostaria muito, mas aí eu falei para cliente, inclusive, é muito pessoal. Se vocês quiserem que eu disponibilize a reunião de briefing, eu tenho gravado, eu consigo disponibilizar. Pode ser que ajude. É, eu tenho completamente gosto pessoal. Se a marca ela assumisse só duas cores, eu acho que ia ser super legal. Tipo, um offzinho e o cereja. E é isso. Ia ser bem disruptivo. Geralmente elas têm uma cartela de cores enorme. Acho que quanto mais cores, mais trabalho dá. Duas cores, tipo McDonald's, vermelho e amarelo, tá ótimo, sabe? Mas completamente gosto pessoal e eu sei disso. Então a gente tem que também desassociar ali gosto pessoal do que realmente a cliente quer e a marca pede, tá? Ela gostou dessa ideia, ela disse que não tem problema nenhum se ela achar que ficar interessante, duas cores, ela, por ela, tudo certo. Ela não quer nada vibrante, então cuidado para não pegarem um vermelho muito saturado, tá? Ela quer, se for vermelho, é algo mais fechado, enfim, ou uma cor mais suja, talvez mais um pouco mais acinzentada, ela não quer nada saturado. Aqui ela já tinha, ela não, quando ela respondeu essas perguntas, ela foi nas imersões, ela não tinha visto ainda o guia de posicionamento, ela não tinha visto o conceito da marca. Então ela respondeu: não gosto de azul, verde, neon, vibrante, chamativa. Mas ela gosta de cores não vibrantes. Nossa, eu não sei lá o que que é isso. Farmético, não sei o que ela respondeu, o que que foi escrito isso. Será que não é da marca Farm? Mas farm desse jeito? Não sei, eu não sei quem É a escreveu. Thalita que escreveu, ela não tá aqui pra explicar pra gente. Mas fluidas, vestidos de É, isso saia. ela gosta, isso Vestidos. sim. Ela gosta de vestidos, de saia, de coisas fluidas. É, que ela falou que a gente nunca vai ver ela com blazer. E um estilo muito certinho, muito alinhadinho. Isso é importante vocês saberem também, para quando trouxerem. A gente geralmente, quem já viu o projeto de identidade nosso, vocês veem que o Pedro ele faz aplica os mockups com umas IAs e a IA geralmente traz um mood da marca. E geralmente esse mood traz o que a cliente gosta. Então, se ela gosta de fluidez, traz no fundo talvez um tecido fluido, alguma coisa assim que tenha a ver, só que dentro da estética e do tema da marca, tá? Naturalidade. Aí agora eu já não sei se ela gosta ou não gosta de naturalidade, talvez sim. Não precisa ser algo tão Então, reto, perfeccionista, muito fechadinho. A estética cabelo molhado, ela não gosta. Não gosta de cores neon. Ela gosta de laranja não vibrante, marrom e branco. Pode perguntar. Luiz, essa parte aí do cabelo molhado, isso foram perguntas que você fez para ela ou ela entrou nesse. Ela vai Porque entrando. Ela vai ela vai entrando. falando.
É, porque ela pensa muito em estilo. Ah, eu não gosto daquele estilo clean girl, cabelo molhado, né? Ela vai falando o que que ela não gosta, sabe? Entendi. Depois dela ter respondido todas essas perguntas, foi feito o projeto. E aí, o conceito encontrado, que combinava com a marca dela, era o conceito da cereja do bolo, do toque final. Vocês leram? Todo mundo leu isso aqui? Porque essa é a parte mais importante, é o que tá lá no briefing também. Inclusive, já vou Eu passar vi. pro briefing. E aí, a Thalita trouxe referências para mostrar para ela o mood da marca, porque a gente nunca trabalha, aqui vocês vão fazer o projeto visual. Mas o cliente, uma das coisas que a gente vende é o brand sensorial, onde a gente trabalha moda e beleza, gastronômico, aroma, mimos e brindes para os pacientes, interiores e decoração, enfim, direção fotográfica, algumas áreas que envolvem os sentidos, assim. Então, aqui, a Thalita já foi montando pensando nesse sensorial, e isso ajuda também a gente trazer um mood para a marca, né? Então, ela vai falando se gosta ou não gosta, tipo, do formato cerejinha, ela adora. A cereja literal. Porque tem cliente que quando a gente traz igual a gente fez um projeto que o conceito era a flor do algodão, o pomponzinho ali do algodão ainda com caule, enfim, não colhido. Ela gostou do conceito, mas ela não queria que a gente trouxesse no visual da marca o algodão literal, porque senão ia parecer muito marca de roupa. Já essa cliente, ela gosta da cerejinha literal, o desenho da cerejinha. Ela gosta. Então, é uma informação importante para vocês. Inclusive, a gente conversou com ela de uma estratégia de lançamento. Ela vai ficar 30 dias mostrando coisas que tenham a ver com cereja. Então, ela vai passar um batom e vai mostrar, assim, o nome do batom vai ser Cherry ou cereja. Vai pedir um bolo e vai colocar uma cereja em cima. Ela vai ficar soltando isso para as pessoas ao longo de 30 dias, até ela realmente lançar essa nova fase da marca. Então, ela quer que não só ela, né, gente? A gente constrói a marca para isso, para grudar o conceito na cabeça das pessoas. Por que que a gente trabalha marcas com conceito? Porque conceito ajuda as pessoas, outras pessoas, a se lembrarem da marca. No universo de harmonização, todo mundo é muito parecido, todo mundo, para não dizer igual. Elas são todas muito iguais. Como diferenciar? Todas elas fazem os mesmos procedimentos, para um mesmo tipo de público. É muito parecido. Por mais que a gente fale para nichar, não é uma coisa que a gente pode enfiar a goela abaixo delas. Então, como que a gente encontrou um jeito de diferenciar elas? Com um conceito, com uma temática, uma marca temática para ajudar as pessoas a se lembrarem dela. Então, no caso da Lana aqui, é a cereja do bolo. Aquilo que ela faz. Eu quero que as pessoas, os pacientes cheguem na clínica dela para falar que vai colocar ali a cerejinha no bolo. É tipo dar um toquezinho. Até porque ela não faz grandes transformações. Ela dá uma endireitadinha no nariz, ela dá uma leve preenchida no lábio, enfim, uma coisa mais sutil, sabe? Não é uma coisa que a pessoa precisa trocar de identidade. Que muitas harmonizações a gente vê, a pessoa entra de um jeito e sai completamente diferente. Não, diz ela que não é o caso dela. Então, chegamos neste conceito da cereja do bolo. Até aqui, alguma dúvida? Se não tiverem, digitem no chat que não. Assim, Não, bom. única dúvida que eu tenho seria mais em relação a, tipo, apresentação. A gente vai trazer essa parte também, desses mood boards de, enfim, de comida, de bebida, de menu, etc., para essa apresentação ou não esquece? Não É só. porque ela não contratou. Ok. Uhum. É, claro que é uma opção que a gente faz depois. Hum. Se vocês quiserem trazer algum, pode, não precisa ser vários, muito, pode ser um, tipo, para mostrar
ali um geral da marca, mas não precisa ser igual. Aqui tem vários, né? Não Aham. precisa ter vários, pode ser um que represente tudo, pode ser legal, pode ser um a mais para o projeto ser aprovado, Uhum. mas não que seja necessário. Essa era, na verdade, uma outra pergunta que eu tinha. A gente pode trazer outros mockups e outras ideias para o projeto, ou a gente mantém ali o que você selecionou, dentro daquela lista? O que está na lista é obrigatório, Uhum. mas se quiser fazer outros além da lista, pode. Mas o que está na lista é o que a cliente pediu, que é onde ela quer ver a marca aplicada. Que é Sim. lá no final. Peraí, deixa eu pular lá pro final. Desculpa, eu pulei, mas é que só senão eu esqueço. Não tem problema. Ó, aqui, acho que é a última ou penúltima página, tem aplicações. O que tá em cinza a gente traz tudo em cinza para cliente. Para ela ver, é porque é os que mais é pedido. Então a gente já meio que deixa aqui para ajudar a cliente a entender assim o que geralmente as pessoas pedem, claro, que se tiver algo que não esteja aqui a gente adiciona. E a gente vai pintando de preto aonde ela pediu para ver a marca aplicada, ou seja, nos mockups. É, igual chocolate personalizado não estava aqui. Foi uma coisa que ela pediu. Ela trouxe de novo. O chocolate personalizado pode ser ou aquele tabletinho que tem uma faixinha, tipo uma cinta de papel com o logo da cliente, ou pode ser um carimbinho no chocolate, sabe? O chocolate com um cinetezinho carimbado de chocolate? Pode ser também, então tanto faz. Se ela quer ver um chocolate personalizado. Ela quer ver também aplicado no receituário, numa pasta, numa home de site, redes sociais, é de praxe, a gente sempre faz, tá? Que são. Eu vou abrir um para vocês verem, tá? Os templates do 3 do feed, 3 stories e como ficaria ali a bio da cliente, tá? A imagem de perfil, a capinha dos destaques. Ela quer. Vela aromática, gente, é o rótulo da vela. E o hobby é aqueles hobbies de. Aí vocês escolhem se querem de cetim, atualhados, enfim, isso tanto faz. E uma caixa de presente. Eu vou abrir um para vocês entenderem, pode ser? Uma dúvida, essa home do site que você mostrou, no caso, seria só a primeira página, primeiro frame, ou ele inteiro, como se fosse uma landing page? Não, relaxa, gente. Vocês não estão sendo contratados para fazer uma landing page geral. É ali, é aquilo que a gente vê, assim, aplicado no mockup de computador mesmo. Eu vou abrir um para vocês verem. Perfeito, entendi. Na primeira página. É uma coisa assim, bem mais simples do que parece, tá? É só para ter a visualização, né? Isso, ó, se você fizesse um site, que aí isso é uma coisa que ela pode contratar depois. Até aí, não sei se tem alguém que faça site, mas já pode aproveitar para vender os serviços. Ó, querida cliente, também faço site. Então, se quiser fazer site, aqui é uma prévia do que seria seu site. Luiz, Perfeito. se você por acaso tiver um exemplo desse de site, pô, ajudaria pra caramba, pra ter uma noção melhor de como aplicar. Vocês- Ai, gente, esse projeto ficou mega pesado. Só um pouquinho, tá? Uma boa referência de apresentação poderia ser o que você coloca no seu Behance, né? Então, aquele Behance tá tão Mas para saturado. ter uma ideia, no caso. Sim, mas ele tá um pouco desatualizado. Vou mostrar a última apresentação que a gente fez, que foi um sucesso, tá? Inclusive, ficou tão pesada essa apresentação que eu tento abrir ela direto no Google Drive e não dá. Tem que baixar. Mas foi, agora eu vou mostrar pra vocês.
Confirmem se estão vendo minha tela. Sim. Sim. Ó, esse projeto que eu vou mostrar para vocês, essa apresentação de identidade visual, o conceito era oásis, tá? Então, coisa, tipo, te levo do deserto ao oásis. Tipo isso. De uma outra doutora, Bruna, que ela também, ela contratou o sensorial. Então, por isso, na apresentação a gente inicia mostrando, ó, o aroma da marca, a decoração, interiores, gastronômico, moda e beleza, porque estava contratado. A Lana não contratou. Então, se vocês. Mas eu sei que o sensorial vende o projeto de identidade. Então, se tiver um sensorial, uma página com, tipo, o mood geral da marca, pode ser só o mood da marca, não precisa ser essas áreas, sabe? Eu sei que é uma coisa que atrai bastante o cliente. Aqui a gente traz as 3 características principais da marca. Inclusive, a gente vai compartilhar com vocês um modelo de apresentação para vocês entenderem como a gente geralmente monta. E assim, cara, nossas apresentações têm 100% de aprovação. Nenhum cliente fala assim, então, não gostei. Não. Sempre. Amam. Essa era uma outra pergunta, Lu. A gente vai usar o modelo do Casal Rocha. Assim, eu vou mandar de base. Se vocês olharem e falarem assim, não, eu faço melhor, façam do jeito de vocês. Não, mas eu Porque digo assim, a identidade a gente usa a de vocês. Ou não usa tá a na nossa. nossa identidade. Inclusive, vocês vão, cada apresentação está com fonte de apoio e cores da marca, tá? Ah, tá. Ok. Uhum. Obrigada. E aqui, aqui, tá vendo? Tem um login do Casa Rocha. Podem colocar o logo de vocês, um mais, e pode ser menor, pode ficar pequenininho assim. O logo de vocês, o maisinho, o Casal Rocha, que é tipo, Elô em collab com o Casal Rocha, sabe? Tá ótimo, obrigada. Mas aqui, gente, todas as fontes e cores que vocês virem aqui agora na apresentação está nas fontes e cores e elementos gráficos do cliente. Então, montem a apresentação dentro já da marca do cliente, porque ele entra já no mood dele. É muito chocante para o cliente. Eu vejo que muitos clientes reprovam identidade, porque, tipo, tá lá, a apresentação tá no início, tá toda da identidade do estúdio. Porque aí, sei lá, preto e branco, tá tudo preto e branco. Aí, de repente, entra, né? Causa. É uma sensação de desconforto horrível. Não é bom. Eu sei que a maioria faz isso. Eu faço assim. Eu vou mudar. Isso gera desconforto sensorial no cliente. Aqui ela já tá no mood, ela já entende como é a marca dela. Se ela é professora e for fazer slides ou for fazer, enfim, ela já está no mood desde o início da marca dela. Eu até falo, ó, repara nas fontes de apoio. Esse aqui não é o seu logo, é só a capa do projeto, mas já tá tudo dentro da sua identidade. O Gera uma imersão, né? Um conforto visual, né? sim, todas as fontes. Aqui o elemento gráfico atrás já. Até ela nem tava de blazer marrom. Pedro alterou, ela sei lá que cor que era, mas ele alterou porque uma das cores da marca dessa cliente é marrom. Então ele já coloca ela num. Inclusive, a gente vai mandar fotos da cliente para vocês trazerem bastante fotos dela no projeto. Quem souber fazer simulações com IA, com foto da cliente, aqui algumas desse projeto aqui vai ter. É muito válido. A cliente adora. Aqui, é importante só talvez ter ali alguma informaçãozinha aqui em cima, tá vendo? Aqui sobre, aqui tem o sensorial, mas aí não precisa. Aí características principais da marca. Aqui as cartelas, a gente apresenta cartela de 2 formas, tá? A primeira com os códigos. Essa marca teve cor pra caramba. Não é uma coisa que me agrada, mas é pessoal, gente. A gente tem que saber diferenciar o que é gosto pessoal do que não é. Pessoalmente, eu não gosto de marca com muita cor. Me incomoda. Mas é coisa minha. Mas a gente traz assim com as referências de em hexadecimal, RGB e CMYK, os códigos. E a gente traz uma outra para falar do que cada cor simboliza.
do que cada cor transmite. O cliente adora. O cliente gosta muito disso. Então, precisa disso? Não precisa, não é obrigatório. Tô dizendo que é a forma que a gente faz e que o cliente compra a ideia. Porque aqui a gente mostra, nada é em vão, nada é por acaso, nada é uma escolha que a gente tirou assim de lugar nenhum. É, aqui já foi das cores direto pro símbolo. Isso, na hora de apresentar, é uma coisa que eu até falei com o Pedro. Precisava de uma capa, alguma coisa para eu introduzir. Então, agora vamos mostrar o seu símbolo. Preparado? A gente nem trouxe antes e depois do logo, mas pode trazer, tá? É uma coisa bem legal. De fazer a despedida, nananã, mas aí isso ficaria talvez ali antes da. Isso, tipo, logo depois disso aqui. Antes das cores. A ordem também, não, a ordem dos fatores não altera. Então, não, se quiser colocar cor depois, o logo antes, fazer o antes e depois antes, vocês fazem aí do jeito que vocês acharem melhor. Pensem sempre na experiência do cliente ao receber isso aqui. Aqui eu falei até pro Pedro, deveria ter uma capa antes de apresentar o símbolo. Para eu contextualizar, então, agora você vai receber o seu novo, porque ela nunca tinha visto esse símbolo antes. Então foi um choque visual, que eu queria ter dado uma introduzida e eu não tinha visto que não tinha capa, então eu só passei das cores pra cá. Então foi um. Opa. E à primeira vista, pode ser que o cliente estranhe. Gente, é algo novo, é normal. Tudo que é novo dá um. Ah, não sei se eu gosto. Faz parte. Aí a gente vem com a defesa. Então, aqui a gente trouxe uma defesa para o símbolo. O que que é esse símbolo? O que que ele representa? Nananã. É legal isso, tá? E isso quem faz é vocês. Vocês fazem um textinho de defesa aí para o símbolo de vocês. Quem for trazer simbologia das cores também, cada um constrói o seu, tá? E pode ser de duas formas diferentes. Aqui, quem fez esse projeto foi o Lucas Gomes. Ele trouxe, tipo, linho, areia, água fresca, representando o projeto. O verde ele chamou de sombra. Não precisa ser assim. Pode ser, mas não precisa ser. Se fosse eu fazendo, eu ia escrever off-white, azul, verde. Tá? Mas cada um faz do seu jeito. E aí a gente já mostra o logo com um mood visual. Apliquem o logo. Isso faz diferença. O logo numa cor crua e num fundo cru traz uma sensação. Um logo num contexto traz outro sentimento. Vem? Porque às vezes, senão o cliente se atenta a detalhes inúteis. Do tipo, ai, não sei se eu gostei tanto do doutora desse jeito. Ai, não. Ele vai se preocupar com coisas que não é pra ele se preocupar com isso. Agora, quando vocês trazem ali num contexto, aí ele fala, nossa, legal, gostei. É muito mais fácil de aprovar. Isso vale para todos os tipos de projetos, tá bom? Ah, isso é importante. Lá no briefing, numa das primeiras páginas vai estar lá, logo. E aí, o da Lana, daqui a pouco eu vou voltar lá no briefing para ver quantos logos tem. O da Bruna tinha Doutora Bruna Mazaro, Método Mazaro, Clínica Mazaro, Experiência Mazaro. O da Lana eu acho que é bem. Acho que tem talvez Doutora Lana Rocha e só o Lana Rocha. É para fazer todos os que estão lá, todas as variações, tá? E aí o Pedro apresenta todas as variações. Então tem Doutora Bruna Mazaro, Método Mazaro, Clínica Mazaro, Experiência Mazaro. Todas têm um moodzinho ali, criada com inteligência artificial. Ela adorou. Isso aqui vende para cliente na hora. Ela não se atenta a detalhes do logo tipográfico. Ela fica, ai, mas e se a fonte fosse? Não, não, não. Não. Não é isso que eu quero que o cliente se preocupe. Aí a gente mostra uma página com as variações gerais, assim. Então tem o doutora Bruna Mazaro com e sem a tagline de harmonização facial. Tem o doutora Bruna Mazaro corrido sem o símbolo. Tem a versão com o símbolo. Tem só o símbolo. Tem. Ah, isso é obrigatório fazer, tá? Todas elas usam muito selo.
Anotem, isso é importante. Fazer selo. Reparem, o selo não está de ponta cabeça. Eu vejo muito designer fazer selo escrevendo Clínica Mazaro, o seu oásis da beleza fica de ponta cabeça. Cuidado com isso. Vocês fazem meia lua, doutora Lana Rocha, e mais meia lua, só que aí escrevendo na parte interna. Aí a gente tem que ver lá qual que é a tagline da Lana, sei lá, harmonização facial, para que não fique de ponta cabeça, tá? Não apresentem selo de ponta cabeça, que é muito amador isso. Padronagem. Geralmente, a padronagem ela é feita atra- sai do símbolo, né? Geralmente. Mas não precisa ser. Pode ser uma outra coisa. Assim, tem que ter a ver ali com a estética da marca, mas não necessariamente precisa ser o símbolozinho. E principalmente se for o símbolozinho assim, ó, replicadinho, amador. Tenta trazer uma coisa diferente. Os talinhos do negócio, com, sei lá, mas aqui o Pedro pegou o símbolo, mas não tá só ele replicado assim do ladinho do outro. Ele tirou a parte de baixo, um tá conectado ao outro, enfim, virou meio que parece uma renda, sabe? Tem muito cliente que manda fazer papel de parede para colocar no lavabo, manda estampar tecido para fazer jaleco, uniforme, enfim, capa de almofada. E a gente já viu tanta aplicação de com padronagem. Fonte de apoio. Vocês são livres para escolher uma, duas. Eu sugiro não passar de 3 fontes de apoio. Quanto mais fonte de apoio tiver, mais complexo fica para cliente usar. Cliente não sabe, ainda mais é ela mesmo que usa, né, a própria identidade. Ela que vai usar lá no Canva para fazer as artes dela. Quanto mais fonte de apoio tiver, mais ela vai ficar mais confusa. Tá, eu uso qual aqui, e qual aqui, e qual. Então vocês podem. Luiz, essas fontes de apoio é para ela utilizar depois para seguir o projeto, né? Por exemplo, social media, ela vai passar para social media. Então, assim, a gente dá preferência a fontes grátis do Canva, melhor, não é? Então, no nosso segundo encontro, quando vocês se encontrarem com o Pedro, ele vai ensinar como que ele escolhe fonte de apoio e umas fontes assim super difíceis que nem tem no Canva e ele consegue baixar essas fontes. Ele consegue com licença e nananã, ele vai ensinar isso para vocês. É um caminho um pouco complexo. Só que tem um passo a passo para seguir, para escolher uma fonte que vocês gostem e encontrá-las e porque a gente manda para o cliente o arquivo da fonte para ele conseguir baixar no computador dele, tá? Isso é Não, importante. eu me refiro, é porque assim, essa parte aí eu sei como faz. A questão é, porque para fazer isso aí, utiliza o Canva Pro. Ah, Aí é. às vezes eu fico na. Não, o cliente tem que ter o Canva Pro. Isso é uma coisa que assim, e Ah, assim, se então ele pronto. não tem, ou ele não vai, porque uma das coisas que a gente faz depois, e aí não é nem com vocês, tá? A gente tem um designer para isso. Tem um designer aqui dentro que ele configura o Canva das nossas clientes com a nova identidade e já deixa montadinhos os templates lá para ela usar. E aí ele sobe as fontes de apoio. Se vocês quiserem escolher uma fonte que tenha no Canva, gente, pode ser, tá? Tem muita fonte legal no Canva. Vocês ficam completamente à vontade para isso. Não tem Ah, tá regra. ótimo. É só, o Pedro vai ensinar como ele faz, mas vocês podem usar as fontes que vocês quiserem, tá? O projeto é de vocês. Aqui a gente está mostrando como a gente faz. Se vocês têm um formato melhor, um formato que vocês acham que vai envolver, o foco é a cliente precisa aprovar. Vocês estão numa competição. É um projeto contra o outro. Como é que vocês vão fazer o projeto ser mais interessante? Aqui a gente está mostrando a forma que a gente faria. Vocês têm o jeitinho de vocês de fazer as coisas acontecerem, tá? Então, aqui no caso, a gente escolheu só 2 fontes de apoio, uma fonte serifada e uma sem serifo. O Pedro acha interessante a junção das duas. A gente, só um pouquinho. E aí, quando a gente vai apresentar, sou eu que apresento, tá? Mesmo que seja o Pedro que faça, vocês, no caso, vocês que vão apresentar, mas no nosso caso aqui,
O Pedro cria e eu apresento, porque, gente, Pedro é bicho de caverna, ele não gosta de falar com o cliente, ele não gosta de apresentar, ele não, ele não gosta. Se eu obrigar ele, eu acho que ele até fala, mas ele é muito tímido. Então ele apresenta assim, ó. Não dá, tem que ter energia na apresentação. Eu falo para cliente que as fontes escolhidas têm desde a variação mais fininha até a mais pesada, todas elas em versão. É bom escolher fonte com versão que tem itálico também. Enfim, quanto mais pesos, até fica mais interessante para cliente usar. Eu mostro para ela, falo muito da questão da legibilidade, de escolha, porque não tem muito que, ai, gostei ou não gostei. Não tem que gostar de nada. Vocês são os profissionais. A gente nunca dá abertura para cliente, tipo, ai, não sei se eu gostei dessa fonte. Você tá pagando a gente pra isso. Essa é a fonte que mais combina com o seu projeto. A gente só defende aquilo que foi criado. A gente não tem que convencer nada. A gente só mostra, tá vendo como é legível? Olha a numeração, olha os símbolos. O asterisco, eu gosto muito de falar do asterisco, tem uns que são muito fofinhos. Ó, o asterisco lembra uma florzinha. A do outro também, enfim, é mais durinho, mas parece uma estrelinha. Nananã. É as duas fontes combinadas, fica super bonito. E agora você vai ver as duas fontes combinadas. E aí a gente começa a mostrar as aplicações. Aqui, a gente primeiro mostra os assets e depois mostra a identidade aplicada, que são os mockups. Precisa ser assim? Não! Gente, a regra é de vocês. Vocês vão montar a apresentação da forma como vocês acham que vai trazer mais envolvimento. A gente já testou uma vez, já fez também o contrário, de primeiro mostrar a marca aplicada e depois mostrar os assets. Pode funcionar também, tá? Não tem regra aqui. A regra é como é que vocês acreditam que a cliente vai se envolver mais. Então é que, lembrem só, no terceiro encontro, o Pedro vai mostrar como é que ele gera esse tipo de imagem. E isso é muito legal, faz toda a diferença. Isso aqui não é um mockup aplicado. Isso aqui foi uma imagem gerada e aí ele colocou aqui por cima. Isso é muito legal porque traz um mood, já traz um sensorial para a marca, combinando com a temática dela. Então pensem como é que com a temática cereja do bolo vocês vão criar essas simulações visuais. Aqui tinha muita coisa do deserto, da tenda, então linho, elementos naturais, areia, cartão presente. A sacola, ó, o mood deserto, oásis ali atrás, água, as palmeiras, uma tenda, linho, madeira. Pensem aí nas palavras que vocês vão usar ali para gerar esse prompt, que é uma coisa que o Pedro vai ensinar no nosso terceiro encontro, dia 6, se não me engano, como ele cria os prompts para que não fique também, gente, tudo igual. Imagina, poderia ser só essa imagem e aí os mockups nessa imagem. Fica tedioso. Cada uma diferente da outra, a cliente se envolve muito. E é isso que vocês vão levar para a vida de vocês, para os projetos particulares de vocês. Vocês vão ver como os clientes vão ficar envolvidos no projeto. Eles amam. Então, aqui, ó, uma das aplicações era para ser uma eco bag, uma bolsa de praia. Tá enfiada num galho de árvore. Outra aplicação que a cliente pediu era uma garrafa, tá enfiada na areia. O Pedro vai ensinar como que ele faz isso. Trazendo, ó, tudo bem que aqui até tá meio parecido, tá vendo? Mas ainda assim não é exatamente a mesma imagem. Quando é a mesma imagem, gera tédio. A gente fez o teste, a gente contratou um outro designer para fazer um projeto e aí ele fez o projeto inteiro para cliente. Sempre era o mesmo fundo. A cliente não aprovou. Por quê? Tava feia a identidade? Tava linda. Tava linda a identidade.
Mas ela acho que se sentiu entediada, ela se sentiu desconfortável, não gerou. Porque aí eles começam a reparar naquilo que não é para reparar. Gente, é para o cliente se importar com pequenezas? Ai, mas porque meu nome tá no maiúsculo, tá tudo em caixa alta. Ele nem sabe falar caixa alta, tá? Eles falam maiúsculo e minúsculo. E se meu nome fosse em minúsculo? É pra ele prestar atenção nessas coisas? Não. Então ele não, a gente envolve ele de um jeito onde ele vai, porque a identidade visual é uma coisa nova que eles vão receber. Se ficar tedioso e mesmice, eles vão reparar em, ai, eu não sei se eu gostei desse logo, desse símbolo, não sei. Não sei, sabe? Vai começar a achar pelo em ovo, porque eles vão reparando em coisas que não é pra reparar. É pra gente mostrar como a identidade visual se comporta. E olha como ela se comporta super bem. Olha como ficaria lindo um chapéu Panamá com só o símbolozinho aplicado. É isso que é pra ela se olhar. Olha como combina o marrom com o begezinho. Ah, esse é o hobby, tá? Que tava lá. Aqui a gente fez de cetim, mas, gente, pode ser no prompt vocês colocam se querem de cetim, se querem de algodão, se querem de atualhado. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Mas sempre não mude. Tá vendo que não é uma mulher de hobby parada no fundo neutro? A IA é maravilhosa. Hoje é super possível fazer qualquer coisa. Aqui é a fachada. E essa fachada é da clínica da cliente. Eu vou pedir. Eu acho que a Lana trabalha lá na clínica dela. Esqueci o nome, Marô, né? Eu acho que ela deve ter, tipo, um consultório dentro da clínica. Até vou tirar essa dúvida com ela. Mas dá pra eu pedir pra ela a foto da porta dela pra vocês, se quiserem, trazer ali a plaquinha da porta da sala dela. É Ou super dentro legal. da sala, né? Ou dentro da sala, porque aí ela pode aplicar o logo dela, tipo, na parede atrás dela, ou em uma outra parede, enfim. Legal. Se vocês estiverem com o tempo empolgados, dá até pra. Tem vezes que a gente quer tanto que o cliente aprove o projeto que a gente pinta algumas paredes da. Tipo, aqui, por exemplo, a sala dela é toda branca. Aqui a parede poderia ser cereja e o logo aqui aplicado no, sei lá, no branco. Então é legal trazer isso. Gente, lembrem, não esqueçam só daquilo que a cliente não gosta, porque se tiver no projeto de vocês uma das coisas que a cliente desde o começo falou que não gosta, certeza que é projeto reprovado. Então ela não gosta de prata e dourado. Levem isso em consideração, porque a maioria dos nossos clientes adora. Então, geralmente, a gente faz projeto com dourado ou prata. Essa não gosta, então não pode ter. Ó, a home do site, como é que a gente faz? Claro que assim, aqui tá maior, mas poderia ser um menor ali, o computador em cima de uma mesa, enfim, sabe? Mas é isso aqui. Não é a home inteira, até lá embaixo. Teria. Alguma dúvida em relação aqui, até agora, em relação à home? Não, tranquilo. Beleza? Posso continuar? Pensem assim, quero que ela contrate um site. Como é que eu vou apresentar ali a home para ela para ficar, para conquistar? Esses textinhos vocês têm lá no guia de posicionamento, tem tudo, tá? Tem ali no sistema de crenças, leiam que de lá vocês vão extrair muita coisa legal. Agora a parte que é obrigatória, que tem que ter nos projetos. Instagram é a ferramenta que elas usam para se comunicar. É o que elas mais usam no dia a dia. Então, tragam uma imagem de perfil dentro ali do mood da marca. Eu vou mandar foto da cliente, várias fotos da cliente para vocês lá no grupo. Criam uma imagem de perfil para ela. Vou deixar livre para cada um criar a bio que vocês acharem que deve, porque isso também vai conquistar ou não a cliente. Claro que, gente, bio é uma coisa muito volátil, né?
A gente não fica com a mesma bio muito tempo. Mas ali, o que que precisa ter? O que que a nossa regra aqui, eu até posso mandar essa apresentação para você. Bom, vocês vão ter ali o modelo, né? Promessa, a gente sempre traz uma promessa, o local de atendimento que pode estar aqui ou pode estar lá no nome e um CTA. E aí a gente sempre sugere para que tenha um Linktree, enfim, porque aí pode pôr o site, lá, lá, lá. As capas dos destaques, gente, é algo completamente meu, tá? Não é lei. Meu cérebro gosta de ver a capa assim, igualzinha. Mas é eu, totalmente eu. Não é regra. Pode ser foto. Pode ser o que vocês quiserem. Vocês apresentam o que vocês acham que a cliente vai gostar. Eu apresento do jeito que o meu cérebro gosta, mas é pessoal. Uma coisa que os clientes adoram é uma coisa que vocês podem trazer também, os emojis. Quais emojis combinam? Eu nem sei se tem emoji de cereja, tem que dar uma olhada. Mas quais emojis combinariam com a marca? Tragam aqui. A bolinha vermelha, o coraçãozinho vermelho, enfim. Se for vermelho e branco, tá? Isso é muito legal. E aí, aqui o Pedro ele separou por dois e dois, mas pode ser tipo três numa página só. Porque no feed a gente vê três negocinhos, né? Então pode ser três menorzinho. De como ficaria. Gente, são referências, tá? Essas referências, o projeto que ela escolher, o Lucas vai configurar lá no Canva da cliente e vai montar esses templates editáveis para ela. Mostra para ela. O foco é como é que vai funcionar a sua identidade visual no seu Instagram. Esses fundos também, Pedro criou, ele lembra umas dunas. Não sei se dá pra reparar aqui. Parece umas dunas de areia. Esses fundos, a cliente é muito útil para a cliente porque ela pode colocar, tipo, nos stories para abrir caixinha de perguntas, para responder, enfim, é muito legal esses fundinhos assim com efeitos, mas sem muita informação para a cliente usar. Porque depois do projeto ser escolhido, vocês vão salvar todos os assets e vão compartilhar num drive. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz. Compartilhar no drive que eu vou mandar para vocês, a pasta dela. Então vai ficar no drive da cliente, tá? Então aqui são, ó, ele pegou uma foto que a cliente mandou, a cliente não tava assim, jogou um prompt na IA e criou ali um mood diferente, dentro do mood da marca para cliente. Provavelmente aqui a cliente não estava de marrom. Ele colocou ela de marrom. Isso IA faz, gente. Graças a Deus. Antigamente, ele recortava no Photoshop, pintava. Hoje em dia, não precisa disso. Ah, e aí a versão também pros stories, tá? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Aqui é só meio que apresentando o logo com o mood, aqui o fundinho na padronagem para ela abrir caixinha de perguntas. Isso é livre, vocês montam do jeito que vocês quiserem. Lembrando, três feeds, três stories e ali a home do Instagram dela. No final, a gente gosta de apresentar esse mood geral para mostrar, porque aqui é onde a gente conversa com a cliente. Antes do obrigada, a gente conversa, mostra, ó, olha como a sua marca ela é coerente, transmite a ideia do deserto ao oásis, traz à tona ali o conceito, mas não necessariamente ela é refém do conceito. Super funciona só os assets ali fora do conceito. E aqui é onde a gente mostra o geral da marca para ela lembrar ali do todo em 9 imagens. E conversa com a cliente, que é onde a gente defende e pergunta: e aí, feedbacks, o que que você achou? Gostou? Tá? Alguma dúvida até aqui? Agora eu vou mostrar como que a gente salva. Depois que a cliente aprovar o projeto, como que a gente salva
o projeto para ela. Nenhuma dúvida? Uhum. Não? Vou mostrar então como que a gente salva este projeto. Assim, na real, eu tenho uma, Lou, uma dúvida mais realmente sobre entrega. Eu vi que no briefing ela falou muito sobre monograma, que ela gosta de monograma, enfim. É para fazer só monograma ou a gente está liberado para fazer símbolo também? A minha sugestão é que, assim, não faça talvez só já que ela falou que gosta de monograma, não tente entregar só o símbolo, porque a probabilidade dela gostar mais de um que tenha monograma é maior. E Sim, ela claro. está esperando receber um monograma. Agora, ter um monograma e um símbolo, inclusive ela comentou, daqui a pouco a gente vai adentrar mais no briefing, ela comentou que ela gosta muito de e aqueles monogramas bem simples, tipo o L, uma cerejinha no meio e o R do lado, sabe? Uhum. Ela disse que gosta, então talvez seja algo interessante. Eu Tranquilo. vou aproveitar esse mesmo projeto para mostrar a entrega como que foi salvo no Drive. Ó, eu vou mandar para vocês uma pasta no Drive. Essa pasta da Lana vai ter o guia de posicionamento, e aí vai ter uma pasta identidade visual, que foi o que ela contratou. Ela contratou o guia de posicionamento e o visual. Dentro de visual, aqui também já vai estar organizado as pastas para vocês, para um de vocês, o projeto que ela escolher. No primeiro, a gente só coloca a apresentação que foi apresentada. Gente, lembrando que ela tem direito a uma rodada de alterações, tá? Todo cliente em contrato a gente pede uma rodada. Ela não pode ficar tipo, eu queria alterar o símbolo. Aí altera o símbolo. Agora eu queria alterar. Não, é uma rodada de alterações. Ela tem que analisar tudo e, caso ela queira fazer mais de uma alteração, ela tem que pedir tudo de uma vez. Não pode ficar. Isso levem pra vida de vocês, tá? Por muito tempo a gente fez muita alteração pingada. Isso é horrível. Perde muito tempo, não é eficaz, não é eficiente. Tem que ser, se o cliente quer pedir alteração, ele que peça tudo que ele quer alterar, de uma vez, para que seja alterado tudo de uma vez. Alterações picadas é muito ruim pro ciclo de trabalho. Claro que o objetivo é que ela não queira alterar nada, né? Então, por isso que vocês vão se empenhar ao máximo para que realmente não tenha pedido de alteração. Aqui na primeira a gente coloca a apresentação, na segunda, logos. Aí, logos temos em. Aí, aqui, como a cliente pediu várias, aqui tem várias. Da Lana vai ter uma versão só, né? Ou doutora Lana Rocha. Aí tem versão em EPS, PDF, PNG e SVG. SVG é importante para o Canva, PNG é PNG sem fundo, PDF, PDF vetorizado e EPS, gente, EPS, para abrir, porque umas gráficas tem Corel, outras tem Illustrator, enfim. Abre em qualquer um. Antes a gente só estava entregando em EPS e não entregava em PDF. Teve gráfica reclamando que, eu queria em PDF vetorizado, porque não sabe abrir um arquivo EPS. Então tá. Aí começamos de novo a salvar em PDF também. Alguma dúvida em relação aos formatos? Dentro de cada formato, temos o logo em todas as versões e cores, tá? E inclusive preto e branco. Anotem isso. Então, dentro de, sei lá, vai ter três cores a cartela dela. Tem que ter nas três cores e preto e branco. Branco, branco total e preto, preto total. Tá? É importante que toda marca também funcione no preto e no branco, que às vezes elas fazem backdrop ou vão patrocinar algum evento e aí o evento todos estão aplicados com logo branco. E aí só ela não tem logo branco? Não. Então todas as tem que ter logo branco e preto também. Todas as versões em todas as cores da cartela, mais preto e branco. Isso, logo. Aí, o
que mais? Temos cores. Aí os cores, gente, é só salvar em JPEG aquilo que vocês apresentaram na apresentação, com os códigos. É isso que eles precisam. Elas precisam ver as cores e saber ali quais são os códigos, tá? Fontes, aí são os arquivinhos das fontes. Quanto menos fonte, mais prático. Então, eu sugiro uma, no máximo duas fontes de apoio. Mas aí vai de vocês. Se vocês quiserem salvar mais de duas fontes. Grafismos. Aí aqui tem fundos. Então, aqueles fundinhos lá. E aí os fundos em JPEG, porque geralmente tem uns efeitos de Photoshop. Então, pode ser só em JPEG mesmo, tá? Geralmente o fundo não é vetorizado. Então, esses fundos elas adoram usar, elas usam bastante. Então, salvem os fundos. Caso vocês façam fundo, nada aqui é obrigatório. As imagens que foram usadas. Aqui o Pedro salvou as fotos que ele fez, porque as clientes usam bastante. E as imagens que ele gerou também, como ele já tinha gerado, já era uma imagem que ele tinha e usou no projeto, ele só salvou para cliente, tá? Isso é super útil depois para cliente criar conteúdo. E a padronagem? Aí aqui também a padronagem, como a padronagem é vetorizada, EPS, PDF vetor, PNG sem fundo e SVG. E o Instagram é aquilo que a gente apresentou para ela. Então tem a capa dos destaques. Aqui, como a gente só apresentou uma capa, só tem uma imagem. Caso vocês façam diferentes, salvem todas as que vocês fizerem. A imagem de perfil, que é a imagem que tá lá na bolinha. Aqui a gente tinha apresentado ela com uma outra blusa preta e tal. Ela falou que tinha gostado muito dessa que o Pedro tinha feito com essa roupa em linho. Aí o Pedro só alterou na hora de salvar para ela, tá? Os posts, e aqui, gente, as imagens que vocês criaram ali para colocar na apresentação. Isso aqui é útil para o Lucas depois jogar lá no Canva e refazer isso aqui é, editável para cliente, tá bom? É só as imagens em JPEG mesmo. E os stories também em JPEG, é aquilo que vocês criaram lá no para colocar na apresentação. Aqui ela vai abrir uma caixinha de perguntas em cima. E as outras duas que estavam lá. Isso aqui é mais útil para o designer que vai fazer o Canva dela do que de fato para cliente usar. Alguma dúvida em relação a salvar arquivos? Não? Perfeito. Gente, vou dar um intervalo de 5 minutos antes da gente se aprofundar no briefing, tá? Porque aí é a nossa última parte, mais 20, 30 minutinhos de reunião a gente encerra totalmente. Mas aí dá para vocês pegarem um café, uma água, banheiro, enfim, tá? 5 minutos. Já voltamos.
Voltando, vamos falar do briefing da Lana agora. Gente, eu sei que eu pareço uma carrasca tirando quem não tá participando, mas a gente tem que seguir algumas regras, tá? É um projeto que vocês precisam estar presentes, até porque vocês têm que agir como se realmente estivessem sendo contratados para isso. Porque, de fato, uma das pessoas que quem vencer, e o bom de saírem que é mais fácil alguém ganhar, né? É, quem vencer vai receber no Pix R$ 1.800, tá? De uma vez. É importante que vocês emitam nota fiscal, por isso que é importante a gente pedir. Por conta da reforma tributária, a gente não consegue mais pagar ninguém sem nota fiscal. Quem ainda não emite nota, é importante vocês se formalizarem, né, com o CNPJ, serem MEI, enfim. É claro que é possível tirar nota como pessoa física, mas o imposto é muito maior do que se vocês forem MEI ou tiverem CNPJ como microempresa. Terão outras oportunidades de participar do projeto concorrência. Acredito que ao longo do ano teremos outros. Mas para que isso funcione, é importante que vocês sigam as regras. São 3 encontros, são super importantes esses 3 encontros. Os outros 2 vocês vão adorar, porque vocês vão aprender muita coisa com o Pedro. E é uma forma também que eu obriguei ele a ensinar, porque ele sabe muito, mas ele não ensina ninguém, porque ele tem vergonha, gente. Ele é muito tímido, ele não, enfim, não sabe muito bem como ensinar tudo que ele sabe, mas eu sei que ele vai ajudar muita gente se ele ensinar o que ele sabe. Vou compartilhar minha tela para a gente falar sobre o briefing, tá bom? Temos aqui na página 2 as variações de briefing, ou de briefing, de logo. Então vai ter doutora Lana Rocha e só Lana Rocha sem o doutora. Aí, gente, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Doutora Lana Rocha, aí o doutora Lana em cima, Rocha embaixo, o doutora Lana Rocha no selinho. Só o Lana Rocha no selinho, acho que não precisa. Façam o selinho só, doutora Lana Rocha, harmonização corporal, lembrando de não ficar de ponta cabeça. Uma das variações, pelo menos uma das variações, é importante que tenha o crefito. Por lei, uma variação de logo, o, principalmente a que tiver no receituário, tem que ter o número do conselho. E aí é só. Eu até acho que vou te. Não, vocês já receberam isso em PDF, né? Mas não precisa escrever conselho, 2 pontos, crefito, 3, 2. Tá? Não. Só crefito e aí o número. Tá claro? É, o crefito ele pode ter só na variação do doutora. Do Lana, não precisa. Aí do Lana Rocha só a harmonização corporal. Combinado? Até aqui, ok? Aqui são as informações da cliente. Essas informações, vocês, já que já estão gerando os mockups, quando vocês forem fazer ali pasta, receituário e forem colocar ali uma simulação de endereço, de Instagram, coloquem já o dela, tá? Por isso que eu coloco aqui para ela já se ver em vez de estar em Lorem Y. Gente, eu acho tão horrível quando vocês colocam o endereço Rua das Flores 00. Coloca o endereço da cliente, ela se enxerga ainda mais no projeto. Aqui são as características que tá lá no guia de posicionamento. É importante a gente ler só para entender mais ali da personalidade da marca. O texto de conceito é exatamente o mesmo que tá lá no. A imagem mudou porque o briefing tinha sido feito antes da gente alterar lá, mas isso não importa, o texto é o mesmo. As referências também é a mesma que estava lá no guia, e agora isso é novidade. Aqui são as referências, aí a gente traz referências de fonte, de símbolo e
elementos gráficos e cores. Então, de fonte. Vocês viram que tem algumas anotações aqui em vermelho com branco. É o que a cliente vai falando, eu só vou escrevendo, tá? Mas eu vou traduzir para vocês. Eu peço para ela, quando a gente vai passando por cada uma das referências, falo para ela focar na fonte. Falo para ela ignorar o fundo, ignorar as cores e focar na fonte. Aí eu pergunto: você gosta dessa fonte? Tá, ó, aqui é a mesma fonte, certo? A diferença é que aqui tem um pedacinho, uma palavra que tem itálico, aqui não, é tudo regular. Ela falou: eu gosto da de baixo, mas não gosto da de cima. Eu falei: é a mesma fonte. Então, o que você não gosta é o fato de estar tudo regular, e aqui o que você gostou foi dessa brincadeirinha do itálico com regular. Aí ela, ah, tá, não tinha nem visto que era a mesma fonte. Percebam? O cliente, às vezes, só o fato de estar em itálico, ele não sabe que é a mesma fonte. Para ele é outra fonte. Então, talvez ali fazer a brincadeirinha, talvez o doutora no itálico, o restante no regular, enfim. Vocês podem testar esse mix de itálico e regular, já que a cliente trouxe que gosta. Ela diz que gosta dessa outra referência, porém a fonte cursiva pode dificultar a leitura. Ou seja, se trouxerem uma fonte cursiva com uma boa legibilidade, pode ser que a cliente goste. Se trouxerem uma fonte cursiva que pode dificultar a leitura, aí é provável que a cliente não aprove. Aqui, dessa referência, ela só gostou do selo. Ela não gostou do restante. Não gostou dessa cursiva, ela acha que é um pouco ilegível. Ela gostou do selo. Olha, diferente do selo que eu mostrei lá no da Bruna, que era só realmente doutora Bruna Mazur. Aqui, além de ter o nomezinho, ó, tá vendo que aqui tá de ponta cabeça, gente? Isso aqui é amador. Faz isso não. Coloca ele certinho e coloca ele sem ficar de ponta cabeça. Tem essas linhas em volta. E ainda tem um símbolozinho no meio. Aqui no caso é um monograma, mas poderia ser uma cerejinha. Ela gostou. Então é uma boa sacada talvez trazer assim num formato que ela tenha gostado. Claro que dentro ali da marca dela. Mas esse símbolo ela gostou. Aqui. Gente, a única coisa que ela gostou foi o jeito que ela soube falar, tá? Gosta do efeito clean dessa referência. Efeito clean. Os clientes têm um jeito muito próprio de interpretar as coisas. O que ela quis dizer com efeito clean? Muito provavelmente é uma fonte mais fininha, num fundo sem muitas interferências. Aqui ela não gosta de parecer. Isso eu trouxe com as palavras dela. Não gosta daquilo que remete ao antigo. Ou seja, ela não gosta de fonte serifada. É importante vocês saberem disso. Se trouxerem talvez uma fonte serifada para cliente, pode ser que ela não aprove. Ela gostou do O tombadinho. Então, muito provavelmente ela gosta de fontes com brincadeiras. Aqui também, ó, a Touché, o E tá minúsculo, o H é maiúsculo. E tá tudo, tipo, mesmo o E sendo minúsculo, tá do mesmo tamanho da fonte em caixa alta. Então, ela gosta disso. Isso é legal saber. Ah, uma coisa. Ela gostou dessa referência do Lunas, mas quando a fonte, ela traz, a gente fica em dúvida de que letra é, ela já não gosta. Tipo, aqui, bom, eu sei que é um L, mas pode gerar dúvida, então ela já prefere que não gere essa dúvida. Então, se for, ainda mais que o nome dela tem L, se for trazer um L minúsculo para ela, que seja ele, em vez de viradinho para cá, ele viradinho aqui pro lado direito. Então, ela não gosta quando deixa dúvidas, no caso aqui do L e do R. Ah, uma outra coisa que ela falou, que ela quer o L e o R em fonte maiúscula. E ela gosta do restante em caixa baixa, em fonte minúscula. Isso é bom. Já mostra ali o caminho que ela gosta mais. Mostrei algumas referências e ela falou, tipo, cursiva não. Cursiva não, não gosto de cursiva. Então, sabemos
que se vocês arriscarem trazer o nome dela em fonte cursiva, ela não vai gostar. É porque a logo dela era cursiva, né? Gente, eu nem Acho que lembro. A ela gente até viu ali, mas eu não lembro mais se era cursivo ou não. é cursiva. Ela quer mudar. Pode ser. Ela gostou da brincadeira ali no meio do nome com uma das letras. Ela gostou desse O. Tudo que tinha cursivo, ela, não, cursivo não. Aqui também, não gosto, tudo em caixa, reparem. O que que ela não, tudo em caixa alta, não quer tudo em caixa alta. Aí aqui tá escrito a mesma coisa. Ela já gosta. Então, a gente vai trazendo referências diferentes, todas combinariam com ela, com a temática e tal. Mas tem alguns detalhes que a gente vai vendo que a cliente se identifica mais ou não. Então, ela prefere que a primeira letra do nome esteja em caixa alta e o restante em caixa baixa. Se é que ela não gostou, que tem uma fonte cursiva no meio, ela já não gosta. Ela gosta bastante de fontes que têm contrastes grandes, tipo fino grosso. Ela gosta. E aí, tá vendo que é uma fonte sem serifa? Ela demonstrou bastante interesse, gostou bastante. Porém, aqui tá tudo em caixa alta. Então, se trouxer isso para uma caixa baixa, acho que ela vai gostar. Aqui ela não gostou, até da. Lembra que ela não gostou de serifa? Então, essa fonte é serifada, tá tudo em caixa alta. Não gostou. Ela gosta dessa aqui, é uma fonte sem serifa, porém ela prefere que a primeira letra seja em caixa alta. Aqui eu mostrei para ela algumas referências de logos que foram criados aqui e diferentes, com diferentes características. Aqui é um logo todo em caixa alta. Aqui já só a primeira letra em caixa alta, o restante em caixa baixa. Ela prefere essa. Mesmo que seja serifada, mas a estrutura ela prefere essa. Então, reparem nesses detalhes e já vão anotando, tipo, ó, vou procurar por uma fonte sem serifa, que a primeira letra seja em caixa alta, o restante seja em caixa baixa, com alteração grande de contraste fino e grosso. Eu não sei se vocês fazem o trabalho de escolher uma fonte base e alterar essa fonte. Quem faz é melhor. Aqui a gente faz, porque o Pedro sabe fazer, mas eu sei que não é fácil mexer em tipografia. A chance de deformar uma tipografia é muito grande se vocês não souberem fazer. E se não souberem, tá tudo bem, não precisa. Mexam só ali no kerning. Mas se vocês souberem, apliquem, porque faz diferença. O logo fica muito mais autoral, tá? Do que só escolher uma fonte, escrever o nome da cliente nessa fonte e entregar. Ó, outra coisa que ela incomoda ela, estar tudo em caixa alta, tanto o nome dela quanto a tagline. Então, Lana Rocha, harmonização corporal, tudo em caixa alta, isso incomoda ela. É muito impactante visualmente, ela não gosta. E ela quer ver, ela acha que tá tudo muito condensado o espaçamento, ela gosta de respiro. Então, maior espaçamento entre as letras. Aqui tá escrito sem respiro, porque essa versão tá sem respiro. Ela gosta que tenha mais respiro. Outra coisa que ela pontuou que ela não gosta de fontes muito arredondadas, porque passam um ar meio infantil. Então, esse é o exemplo daqui da Camila Genaro. Ela gosta das brincadeirinhas, do entrelaçamento entre as letras, mas ela não quer uma fonte com acabamentos muito arredondados, para não passar um ar infantil. Ela gostou bastante daquela única. Tá vendo que não é arredondado? Se vocês levarem em consideração isso, muito provavelmente o projeto de vocês vai ser aprovado. Claro que é muito mais o todo do que detalhes, mas trazendo
pro projeto de vocês as considerações que a cliente fez, vendo as referências, as chances dela aprovar é muito maior. Não, ela gosta das brincadeiras, por exemplo, aqui os entrelaços, porém, quando tem uns riscos assim no meio da palavra que geram uma questão na leitura, ela já prefere. Não, ela não gosta. Aqui ela trouxe mais uma vez o fato de estar tudo em caixa alta. É muito impactante para ela, por mais que ela tenha gostado aqui que tá mais espaçado. Ela acha que a leitura não fica tão cansativa quando tem esse espaçamento, mas ela prefere primeira letra maiúscula, o restante em minúsculo. Talvez trazer ali a tagline numa fonte minúscula, ou se for uma fonte maiúscula, uma fonte mais leve. Ela gostou dessa referência de fonte. Tá, mas ela quer algo menos desenhado. Por exemplo, tá vendo que aqui o R ele vai lá em cima do U e tal? Ela prefere menos. Uma brincadeirinha no V, ela gostou. Tudo bem que o nome dela não tem V, mas tipo, ela gosta de um charmezinho, porém não tanto. Ok? Tipo, o S, assim, ela achou legal. Só que aqui, too much, não. Ela não gosta de caixa alta e o espaçamento muito condensado. Uma em cima da outra, então, ela não gostou de jeito nenhum. Então, levem isso em consideração. De novo, cursivo não. Cursivo não. Aqui foi só uma ideia que eu trouxe para ela fazer o lançamento. Não gosta de mistura de cursiva e tudo em caixa alta, serifado. Ela gostou da ideia de talvez ter uma assinatura. Mesmo que seja cursiva e bem rabiscadona, talvez só o Lana, como uma variação, não como logo principal. Ela achou legal. O nome dela é bem curtinho, né? Tem só 4 letras. Ela achou interessante. Como uma variação. Nunca ela não vai usar isso como logo principal, mas ela achou interessante. Ela gostou dessa fonte. Perguntei por quê. Ela não soube responder muito bem, mas ela gostou. É uma fonte mais pesada. Pode ser uma fonte de apoio para ela, talvez. Ou uma fonte para o logo, mas trazendo ali o L e o R maiúsculo. Ó, repare também nos fundos aqui que a gente trouxe com cereja, para vocês trazerem isso para a apresentação de vocês. De símbolo. Ela gosta da ideia de ter uma cereja como símbolo. Ela não gosta de moldura. Em algum lugar. Ó, aqui ela falou que gostaria, tipo, um L, uma cerejinha e um R como monograma. Em algum lugar ela falou sobre. Aqui, ó. Ela gosta da ideia de ter um monograma, porém sem ter moldura. Ela prefere algo solto. Mas não necessariamente precisa ter um monograma, tá? Não precisa ter. Não é obrigatório ter. Se vocês criarem um símbolo interessante e acharem que não precisa de monograma, não precisa de monograma. Geralmente, os projetos que a gente traz um monograma, a cliente tende a gostar mais. Mas também tem que ser um monograma interessante. Um monograma muito qualquer coisa é melhor que não tenha. Gente, elementos gráficos aqui é mais para entender se ela gosta de algo mais cheio, ou enfim. Mas ela gostou da ideia de ser cerejas, ela quer que tenha cerejinhas, mas assim, mais espaçadas, mais, sabe, nos cantos. Muito cheio assim, ela não gostou. Ela gosta da ideia de ter alguns elementos gráficos remetendo à cereja, mas ela não quer que seja algo que fique infantilizado, que fique infantilzinho. Tipo esse aqui,
meio infantil. Talvez assim, ó, tá vendo que tem um efeito de, tipo, pontilhado e tal? Mais interessante. Ou talvez com um efeito, aqui, ó, tem um efeito aquarela. Não sei se vocês têm esses brushes no Photoshop, mas é mais interessante. Cores. Essa que tá maior são as cores que a gente trouxe. Quando a gente vai fazer o briefing com o cliente, a gente traz muitas cores, assim, muitas referências de cartela e depois a gente vai excluindo com ela aquilo que ela não gosta. O que sobrou aqui embaixo é aquilo que ela gostou. E o que tá aqui em cima é aquilo que ela gostou mais. Então, ela gosta da ideia de ter. Aqui parece branco, mas não é, tá? É um off. O branco é o fundo, mas é quase branco. E dois tons de vinho. Um pouco mais claro e um mais escurão para fazer ali o papel do preto. Podem usar essas ou podem criar de vocês. Ela gostou bastante dessa que tem um rosa, dessa aqui mais escurona, enfim, dessa que só tem duas. Vocês vão a tonalidade e a quantidade de cores, vocês que vão mexer, cada um no seu projeto, tá? Não tem regra. A única regra é que tem que remeter a cereja. Não, se chegar com um verde, um azul, nada a ver, tá? Sejam coerentes. E aqui a gente já tinha falado das aplicações. As aplicações que estão em preto é obrigatório. Se quiserem fazer outras que não estão aqui para conquistar cliente, pode fazer, mas as que estão aqui, pode só ficar nessas também, tá? E aqui algumas observações. Ela não é fã de serifa, gosta de espaçamento, gosta que o kerning seja maior. Fontes todas condensadas ela não gosta. Ela quer que a primeira letra seja maiúscula e o restante minúsculo. É isso. Alguma dúvida em relação ao briefing da Lana? Agora é a hora de perguntar. E aí a gente encerra o nosso primeiro encontro de hoje. Vocês já podem começar a trabalhar no projeto dela. Luiz, minhas dúvidas é mais um pouco fora das referências, né? Por exemplo, todo o processo que você faz hoje aí dentro é todo por reunião? Por exemplo, esse briefing é sempre por reunião, aí a cliente vai falando e você vai escrevendo. É mais assim, eu entendi bem as referências, tem tudo Eu vou, explicadinho. eu vou mandar para vocês a gravação de como foi o briefing com ela, tá? A gente monta essa apresentação de briefing com referências que a gente pega no Pinterest, enfim, na internet. E a gente traz para cliente, faz uma reunião igual a gente está fazendo aqui com vocês e vai mostrando, fala, ó, tudo que a gente trouxe combinaria com o seu projeto. Não importa se a fonte vai ser cursiva, se vai ser toda em caixa alta, serifada, se vai ser. Combinaria com o projeto dela. Aqui, esse exercício é só pra gente entender o que que você gosta mais e o que que você não gosta. Porque, assim, quem vai usar essa identidade é ela, não é a gente. Então, não adianta a gente fazer. A gente já testou fazer sem briefing e, assim, a gente trouxe algo que, nossa, o Pedro adorava, ficou incrível. A cliente olhou e falou assim: odiei. E poderia ser com uma outra fonte, poderia ser de um outro jeito. Então, por isso que a gente faz esse exercício de briefing para entender o que que ela aprovaria, para É, justamente ter mais aprovação no projeto. Então, a gente faz esse exercício. Você gosta sim? Você gosta assado? Você não gosta? O que que você não gosta? O que que você não quer ver? Para ir se preparando para a hora que for fazer o projeto, trazer. E até para a hora que apresentar, que a gente fala assim. Nossa, não gostei, mas, gente, tá com as regras que que você falou que gostava. Você falou que queria uma fonte com a primeira letra em maiúsculo, o restante em minúsculo. Não gostava de serifa, você queria uma fonte sem serifa. Você queria. Você pediu um símbolo de cereja, um monograma assim, assim, assado, as cores tal. Você não tá aprovando por quê, querida cliente? Então, a gente só. Vocês ainda, ela vai ter vários para escolher, então para ela vai ser mais difícil ainda.
Mas quando é a gente que faz, a gente não faz duas versões. A gente apresenta uma e é essa, e a gente defende uma versão. E vai estar dentro daquilo que ela falou que gosta. Se ela falar assim, então, não gostei, não gostou do quê, querida? Porque tá dentro daquilo que você falou que gostava. Então, o briefing é pra gente se blindar, entendeu? Fez sentido pra vocês? Eu sei que o André, Luiz, ele não faz briefing, porém o André, vocês lembram o que ele falou? Que ele já teve 60 pedidos de alteração, já teve que fazer 60 variações de logo? Gente, isso aí não existe. Luiz, Ah, Luiz. pode falar. Ah, tá, desculpa. Essa reunião de briefing que vocês fazem, obviamente, ela vem depois da reunião depois que o posicionamento dela é feito. Sim, Essa parte, vocês chegam com a parte da cereja, com imagens de cereja, com as cores que vocês imaginam que esteja dentro, e aí esse briefing seria mais para ajustar a parte técnica. Por exemplo, ela falar que não gosta de serifa, ela falar que prefere letra maiúscula com o restante minúsculo. Isso aí vocês refinam no briefing, mas vocês já vêm com uma base, já trazendo para ela meio que um direcionamento que vocês colhem do posicionamento, ou o briefing é tipo assim, não é que seja do zero, mas que vocês começam a conversar com ela sem nada, não apresenta nada, ouve tudo que ela tem para falar, como a reunião normalmente é feita de posicionamento, e a partir daí vocês montam, entre aspas, o mood board, toda essa parte que você mostrou. Nossa, eu não sei se eu entendi, mas eu vou explicar como que é o processo. Primeiro a gente apresentou o guia que tem o conceito. Depois do guia, que é feito o briefing. Ela aprovou o conceito? Aprovou. Então tá. Então o mood vai ser ali dentro do conceito cereja. Dentro Ah, desse, beleza, era aí. dentro do conceito cereja, gente, tanto faz se vai ser tudo em caixa alta, se vai ser cursiva, se vai ser sem serifa. Isso não, isso vai impactar no final? Não, o mood tem que ser um mood de uma marca que o tema é cereja, mas tanto faz se vai ser cursiva, se vai ser tudo em caixa alta, em caixa baixa. O mood final tem que fazer sentido, tem que ser coerente. Mas esses detalhes, sinceramente, eu sei que tem alguns designers que falam, nossa, não, mas claro que faz diferença se é cursiva ou se não é. Não, Aqui era mais isso mesmo. Se você já traziam alguma coisa do conceito para já guiar o briefing com ela. a gente tá vendo que em algumas referências tem umas referências ali de cerejinha, nananã, e assim, gente, se fosse Lana Rocha, assim, funcionaria. Se fosse Lana Rocha, cursiva, funcionaria. Se fosse Lana Rocha, funcionaria. Então a gente traz ali um mood, mas de diferentes estilos, com fonte, diferentes estilos de símbolos, diferentes estilos, só para entender mais ou menos como que a cliente gostaria de receber o projeto dela. É isso. Porque no final, quem tem que ser agradada é a cliente. Claro que assim, a gente faz isso para trazer algo que a gente e fazer um projeto em cima daquilo que a gente entendeu que ela gosta. E se ela falar que não gostou, pode, pode ser aquelas clientes problemas, tá? Cliente que não sabe o que quer. Não gostou por quê? Se tá tudo dentro. É aquele tipo de cliente maluco, que eu sei que vocês já viram, um cliente maluco. Existe, muitos. A gente tenta se blindar disso. Por isso que a gente apresenta por etapas. Uma coisa que a gente faz aqui, que não vai acontecer com vocês, em vez de já chegar na apresentação e mostrar algo que ela nunca viu na vida, a gente às vezes faz uma pré-aprovação antes do logo e do símbolo. E da cartela de cores, às vezes, também. Pra hora que chegar na apresentação, se precisar alterar, não tem que alterar a apresentação inteira, sabe? Mas vocês não vão ter isso. A da Bruna Mazaro, a gente não fez essa pré-aprovação. A gente já, a apresentação, ela nunca tinha visto como tinha ficado o logo, o símbolo, nada. Então, realmente, a da Bruna foi inédito para ela no dia da apresentação. Mas tem clientes que a gente faz uma pré-aprovação antes, porque a gente sabe que assim é uma apresentação muito grande. Se o cliente não gostar, a gente vai ter que refazer e vai ser uma refação muito grande.
Então, por isso que a gente faz essa pré-aprovação. Mais alguma dúvida? Não? Podemos encerrar? Todo mundo preparado para começar esse projeto? Bora. Ó, como é que vai funcionar a partir de agora? Eu vou criar. A gente tem ali o grupão. Nesse grupão, eu não quero que vocês mandem como vocês estão fazendo o trabalho de vocês, porque senão o coleguinha vai ficar vendo. Aí vai pensar, ele tá indo por esse caminho, eu vou por outro. Ou, nossa, tá muito parecido com o que eu tô fazendo. Não, não é para ninguém ver o projeto um do outro. Eu vou montar outros grupos com vocês. Então vai ter só eu, Elô, Pedro e Thalita num grupo. Eu, Rodrigo, Pedro e Thalita no outro grupo. Então vocês vão mandando como é que estão os estudos nesses projetos. Esses estudos, principalmente o Pedro, ele vai guiando vocês com refinamento, com feedbacks, enfim, tá? É muito legal essas trocas que a gente vai fazendo. Mas eu não quero que coleguinhas vejam o que vocês estão fazendo. Porque aí depois todo mundo vai assistir os dos coleguinhas no dia da apresentação junto com a cliente. Até para vocês verem o comportamento da cliente a cada apresentação. Combinado? Vamos encerrar por hoje. Podem começar os estudos de vocês. Vou montar os grupos, tá bom? Tchau, gente. Até dia. Que dia que ficou a nossa próxima? Dia 5, se não me engano. Ó, na descrição do nosso grupão tem os dias dos nossos encontros. Hoje a gente teve o primeiro. Próximo encontro vai ser dia 5/2, às 19 horas, horário de Brasília, tá? Aqui a gente tá em outro fuso horário, então pra gente é às 18 horas. Eu não sei em que fuso horário vocês estão, mas se estiverem no fuso horário de Brasília, é às 19 horas. Dia 5. É isso, boa sorte para todos e pau na máquina, gente. Tchau. Beijos.